Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, diante da Tua grandeza, da Tua exuberância, para glorificar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Pai, estamos aqui como humilde, como pó, como insignificantes diante da Tua grandeza, para Te rogar que nos instrua através da Tua palavra, que cada palavra que vier ser ministrada aqui nessa tarde não venha ser por um servo que fala o que quer, pecador, como todos somos, mas que venha ser através do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra ela venha ser revelada a nós, que ela venha nos transformar, que ela venha nos fortificar, que ela venha nos fundamentar, para que possamos seguir rumo ao alvo, que é o céu, para que possamos viver em obediência, em piedade à Tua palavra, mesmo sendo pecadores como somos, mas que o Espírito que vivifica, ele venha ser cada dia mais forte dentro de nós, pela nossa insignificância e totalmente dependência da Tua grandeza, pela graça do Teu Filho Jesus e pela mansidão que o Teu Espírito Santo nos traz. Nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, a cada dia mais ser exemplos do Teu Evangelho, arautos do Teu reino, palco da Tua glória. E por isso eu Te agradeço, Pai, e Te peço, pelo nome do Teu Filho amado Jesus, se conosco, instrua-nos, fortifique-nos e fundamente-nos na Tua palavra. Pelo nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, então estamos de volta, para glorificar o nome de Jesus Cristo. E sem mais delongas, eu quero convidar os nossos irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 7. E hoje estudaremos os versículos 21 ao 23. Estamos no penúltimo estudo aí do Sermão do Monte. Semana que vem faremos o último estudo do Sermão do Monte e daremos seguimento aí ao Evangelho de Jesus conforme Mateus. Como eu bem disse aos irmãos, o Sermão do Monte ele foi estudado minuciosamente por ser a ética do reino de Deus, a constituição do cristão verdadeiro, daquele que crê em Cristo de maneira verdadeira, que é selado com o Espírito Santo desde a antemão e que vive em prol do reino de Deus. Então nós tivemos que adentrar profundamente na palavra, estar nela, meditar conforme o texto bíblico diz, tanto no seu contexto quanto na sua aplicabilidade. E hoje estamos no penúltimo estudo desse sermão. Então, mais uma vez, Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. A versão que eu utilizarei aqui é a versão do King James 1611. Como eu sempre digo aos irmãos, a versão, eu sempre informo para que os irmãos não se percam aí na tradução pensando que eu estou lendo outro texto. Pode ter alguma diferença de tradução, mas o sentido do texto é o mesmo, o contexto do texto é o mesmo. Algumas versões são mais fáceis de leitura, outras não. Atenha-se àquilo que você prefere, levando em conta sempre o contexto e a aplicabilidade que o texto diz, o que nós estamos tentando fazer aqui todos os estudos. Amém? Então, na minha versão diz assim:
Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Irmãos, vamos ler de novo esse texto? Esse texto é muito forte, irmãos. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão a mim aquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Irmãos, grife isso, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Com isso, irmãos, estudaremos hoje esse texto, que é um texto bastante comum, famoso, pregado, no meio evangélico, no meio cristão, e que ele, por si só, talvez sem que seja necessário alguma explicação, ele por si só já se exemplifica. O texto é claro em dizer que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão nos céus. Irmãos, aqui é uma afirmação de que Jesus Cristo, não é uma afirmação do irmão Rafael, não é o que o irmão Rafael quer dizer, ou o que ele acha que tem que dizer. Não, aqui é o próprio Cristo falando a respeito de lições ao qual ele mesmo tem dado. Então, qual lição nós temos que aprender com isso aqui? A primeira, irmãos, é que nem toda pessoa que se declara fiel ao Senhor tem garantia ou acesso ao reino dos céus. Vou repetir. Uma declaração de fé no Senhor não garante o acesso ao reino dos céus. No início aqui nós acabamos de ler, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando eu digo uma declaração de fé no Senhor não garante ao reino dos céus, não significa dizer aquelas pessoas que creem de maneira verdadeira. Não significa dizer aquelas pessoas que vivem de maneira obediente à palavra. A palavra aqui, declaração, que eu estou dizendo é uma pessoa que acha que a relação com Deus é apenas uma questão de palavra. Apenas uma questão de exterioridade. Então perceba, a declaração de fé no Senhor, ela por si só não garante nada. O que se é dito com a boca, irmãos, tem que ser evidenciado nas atitudes. Tem que ser evidenciado nas ações e nas reações ao qual você tem diante das situações. Perceba que quando Cristo ele vai se voltar contra os fariseus, saduceus e escribas daquela época, religiosos, com declarações de servidão ao reino, a Deus, chamando por pai a Abraão, como diz João Batista,
A boca falava uma coisa, mas a atitude era totalmente contrária. Então o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que existe e tem que existir uma harmonia muito grande entre o que eu falo e o que eu faço. Ser cristão não é só falar ou levantar a mão e dizer que crê em Cristo, ou levantar a mão e dizer que Cristo é suficiente. Não, não. Palavras são vagas se não são acompanhadas por atitudes. A harmonia muito grande tem que ser entre o seu falar e o seu agir. Não adianta nada, irmãos, você professar que é cristão, você professar que é temente a Deus, um discípulo, um aprendiz de Cristo, um pequeno Cristo no mundo, se de fato as suas obras não provam aquilo que você diz. Na carta de Tiago, no Novo Testamento, Tiago, o irmão de Cristo, aquele que outrora, antes de Cristo ser ressurreto, ele não cria seu próprio irmão. Ele vai dizer: a fé sem obras é morta. Ele ainda chega a dizer que mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Então, quando uma pessoa pratica algo que é agradável a Deus, ele não pratica porque ele é bom, mas porque ele realmente tem fé. E por ter fé, ele pratica o bem. Agora, existem pessoas que praticam algo bem bom aos seus olhos, mas que não é agradável a Deus, porque nada tem a ver com o propósito do reino dos céus. Então, irmãos, a tua declaração de fé, a tua profissão de servidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que vir acompanhada com atitudes e ações, reações, em harmonia com o que você está dizendo. Lá em João 8,31, irmãos, Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 8, versículo 31, Jesus vai dizer que se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então perceba, Jesus está dizendo que os seus discípulos são conhecidos pelas seguintes atitudes. Primeiro, permanecer na palavra. Se permanecer na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quer conhecer uma pessoa que realmente professa que é cristão, que crê em Cristo de maneira correta e idônea, é aquele que persevera na palavra, que insta na palavra, que vive em conformidade com a palavra. E quando o texto diz permanecer, não significa dizer que você tem que ler toda hora sem parar, não é isso. A palavra permanência é a mesma que obediência aqui no grego, é a mesma que era conhecida como piedade pelos judeus no Velho Testamento. É praticar em todos os aspectos a palavra de Deus no cotidiano, viver em conformidade com a palavra de Deus. Isso não significa dizer que você será ausente de pecado, não. Como Paulo diz, a carne ela milita todo o tempo contra o Espírito, mas a diferença é que aquele que vive no Espírito, ele consegue vencer a carne, porque o Espírito que vivifica é maior do que a carne que condena. No mesmo Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 13, versículo 35, tem um segundo meio de identificarmos, conhecer o verdadeiro discípulo de Cristo. É se amar uns aos outros. Lá no versículo 35 do capítulo 13 de João, ele vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebe, irmãos? Aqui é algo bem complicado de se entender. Porque aqui no próprio Sermão do Monte, no capítulo 5, nós vimos que amar ao próximo como a ti mesmo não é algo que
você faz por gratidão, não é algo que você faz por dever, não. É algo que você faz por obediência. E o próximo nem sempre é aquele que você gosta. O próximo são todos. Alguém que tem Cristo como Senhor da tua vida, sem dúvida nenhuma, meu irmão, é alguém que ama o seu semelhante. E semelhante eu digo aqui não no sentido de característica moral, característica física, não. Semelhante no quesito de raça humana. Nisto todos conhecerão que serão meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Cristo é o exemplo do amor porque Ele é o próprio amor. Ele é a plenitude do amor. Ele por si só é o próprio amor. Tanto que na hora mais agonizante da vida terrena de Cristo, do propósito como servo que Ele se fez, todos aqueles que o feriram, todos aqueles que os injuriaram, Ele perdoou. A menos aquele que desde o princípio foi criado para ser filho da perdição, como o próprio Cristo diz, Judas Iscariotes. Então, irmãos, quem tem Cristo como seu Senhor, ele ama seu semelhante. Porque se não ama, meu irmão, se você não ama o seu semelhante, como você amará a Deus? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso que eu acabei de falar está lá em João capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele nós temos este mandamento, dele é o Senhor, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmão no sentido de raça humana. O próprio Cristo aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele vai dizer: e vocês ouviram, amai o teu próximo e odiai ao teu inimigo. E eu vos digo, amai ao teu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Este é o verdadeiro cristão. Lá no livro de João também, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, Cristo vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, além de você permanecer na palavra, de você amar um ao outro, você também tem que dar fruto. Um discípulo é conhecido por dar fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Significa dizer, meu irmão, que aquele que permanece na palavra, ama o seu semelhante, produz boas obras. E essas boas obras não é boas obras vistas no olho humano, porque, como eu já disse aqui várias vezes, tudo aquilo que é bom, a justiça do homem, perante ao seu próprio olho, é trapo de imundícia diante de Deus. Mas tudo aquele que permanece na palavra e ama o seu semelhante, ele produz obras boas aos olhos de Deus, que contribuem ao aumento do crescimento, da dinâmica do reino de Deus no mundo. Então, nós temos visto isso aqui, vendo essas três afirmativas de Jesus no que se diz respeito a ser discípulo de Cristo de maneira verdadeira, que é permanecer na palavra, que é amar a semelhante e gerar bons frutos. Vamos usar a primeira aplicação do texto aqui para nós. Será que Cristo tem sido de fato nosso Senhor na nossa vida? Será que estou de fato obedecendo a sua palavra? Será que de fato eu tenho amado ao meu semelhante? Eu tenho colaborado para o crescimento do reino de Deus na terra? Será, irmãos, que nós temos guardado
Isso que Cristo vem nos falando aqui de maneira enfática desde o início do capítulo 5, que a nossa justiça ela tinha que exceder em muito a dos fariseus, dos escribas e dos saduceus, hipócritas, que por fora eram pessoas que aparentemente serviam a Deus, mas por dentro eram podres como sepulcros. Será que eu e você tem sido diferente desses homens? Será que Senhor, Senhor, nós podemos chamar Jesus disso? Será que temos como Pai Deus, quando nós oramos o Pai Nosso, aquela oração ao qual glorifica a Deus em todo o seu sentido, será que temos direito de chamar Deus de Pai? Será que a nossa vida tem sido palco para o crescimento dinâmico da glória de Deus? Porque, irmãos, se nós não estivermos fazendo isso, não entraremos no reino dos céus. Perceba, lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus vai dizer assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo? Por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Quantos irmãos de nós temos chamado Jesus de Senhor, mas na hora de botar a palavra em prática não fazemos. Na hora de amar o nosso semelhante não fazemos. Na hora de perdoar não perdoamos. Na hora de agir com compaixão não temos. Na hora de sermos humildes não somos. Nós não temos aprendido nada com Cristo então? Isso é uma grande verdade. Mas também, irmãos, nós temos que entender que ninguém entra no reino dos céus por fazer boas obras. Porque uma declaração falsa, como nós acabamos de ver, ela não quer dizer que você vai entrar, porque você não está sendo sincero. Não é todo que diz Senhor, Senhor. Tem que ter obra. Mas também não é toda boa obra que leva ao céu, porque você não entra no céu por boa obra. Até porque boa obra é aquilo que é bom aos olhos de Deus, não é ao seu olho. Porque ele sabendo que as pessoas poderiam questionar isso, o próprio Cristo, ele sendo onisciente, ele vai dizer, né, que não é por obra. Ninguém entra no céu por fazer boa obra. Olha o que ele vai dizer. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Não é isso que o povo vai dizer? Porque muitos pensam também, irmãos, que além de uma declaração falsa, são obras falsas. E Cristo é claro, irmãos, em dizer que obra nenhuma leva ao céu. Pastor, mas então parece meio contraditório, não é? Porque se eu declaro que sou discípulo de Deus, que tenho Cristo como meu Senhor, mas não pratico a obra, eu não entro? A obra também não me leva? E justamente, irmãos, e não é contraditório. Porque perceba, eu disse no início que aquele que tem fé de verdade, aquela que é dada por Deus, é uma fé imputada por Deus à tua vida, porque isso não vem de vós. É dom de Deus para que não vos vanglorie. Então aquele que tem fé, ele pratica obra boa aos olhos de Deus. E essas obras sim, levam ao reino dos céus. Mas tem pessoas que eles declaram fé de maneira mentirosa. Portanto, as suas obras são trapo de imundícia. E tem pessoas que pensam que vão para o céu por obras de maneira errônea, praticando obras, mas sem fé. E essas obras também são trapo de imundícia. Existem, irmão, muitas pessoas hoje tentando merecer o céu por conta daquilo que realizam. São pessoas que, como esse versículo diz aqui, fizeram muitas coisas boas. Expulsaram demônios, profetizaram, fizeram maravilhas. E eles estão tentando merecer o céu. Perceba, irmãos, merecer o céu.
Mas toda vez que você tenta merecer o céu, você vai contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós entraremos no céu por graça e por misericórdia. Misericórdia, irmãos, é aquilo que você merece ter e não tem. Por exemplo, nós somos todos pecadores, como diz Paulo. Romanos 7:24, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todos nós somos miseráveis, trapos de imundícia diante de Deus. E nós merecíamos ir para o inferno direto, mas por misericórdia nós não vamos. E o que é graça então? Graça é aquilo que você não merece, mas tem. E isso é a justificação de Jesus pelo sangue, o perdão dos pecados pela justificação de Jesus na cruz. Ele verteu o sangue dele para aqueles ao qual o Pai o deste. Então, irmãos, quando você tenta merecer o céu por obra ou por algo que você faça, você está indo contrário à palavra, porque o céu não é merecimento, o céu é presente, é graça, é gratuito, é única e exclusivamente misericórdia. Claro que muitas pessoas são beneficiadas por obras de pessoas que se dizem fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, Deus ele é onisciente e Ele usa tudo para o fim da glória do nome dEle. Então, mesmo que uma pessoa ela pregue de maneira falsa, se for para aquela outra pessoa que está ouvindo, ouvir a palavra pelo Espírito Santo, que é o único que convence, ele ouvirá. Mas o mérito não é de quem pregou, o mérito é do Espírito Santo, quem convence do pecado. Então perceba, irmãos, o céu não se trata de merecimento. Porque aquele que fala em verdade, ele fala pelo Espírito Santo. E aquele que fala em mentira, ele fala pela sua própria justiça. Mas aquele outro que ouvirá, ele ouvirá não é porque quem fala em verdade ou porque quem fala em mentira. Ele ouvirá quando o Espírito Santo o convencer, da mesma forma que eu e você fomos alcançados. Com certeza, irmãos, muitas pessoas foram curadas, libertadas pela mão de Judas Iscariotes. E lembremos, ele foi criado para ser o filho da perdição, quem trairia Cristo. E nem por isso Cristo deixou de enviar ele para as missões, de 2 em 2, para pregar nas casas, para falar do Evangelho, para expulsar demônios. Não deixou de ceiar com ele, porque tudo que Deus faz, Ele usa para o propósito do crescimento do reino dele. Tanto aquilo que nós vemos como bom, como aquilo que nós vemos como ruim. Porque nós não temos base, irmãos. Nós não temos capacidade de entender o que realmente é bom para Deus. Porque Deus, Ele é totalmente bom. Nós temos um pouco da bondade dEle compartilhada conosco. Perceba, se Cristo fosse um ser humano, nenhum de nós teríamos salvação. Porque muitas das vezes nós agimos de maneira compreensiva com alguém que nós gostamos. Nós temos compaixão de alguém que nós afeiçoamos. Porém, aqueles que nós não nos identificamos, nós rejeitamos. E isso não é amor. Amor é agir de maneira igual, com equidade, com todos. Então Jesus, como Deus, Ele é igual, Ele tem equidade, tanto na justiça, quanto no amor, quanto em todos os atributos dEle. Então perceba, essas pessoas chamam Jesus para lembrar das boas obras que eles faziam, mas boa diante dos olhos dela. Pensando que tudo que eles praticavam era algo que o fizesse a merecer o céu. E pede a Jesus que tenha compaixão. Mas Jesus é categórico e diz:
nunca vos conheci. Irmãos, isso é duro. A Bíblia ela sempre vai dizer que boa obra não salva, até porque obra nenhuma de ser humano, se não for pelo Espírito Santo, é boa. Perceba, Efésios 2, do 8 ao 10, vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou que as andássemos dela. Então, irmãos, até as obras que são boas, que o ser humano pratica de maneira que são boas também aos olhos de Deus, Deus já tinha preparado para que andássemos nela. Fomos criados para andar nela. Não é só essa palavra não. Lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo do 5 ao 8, vai dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, irmãos, as boas obras diante de Deus são aquelas que são feitas única e exclusivamente pela influência do Espírito Santo nas nossas vidas. E mais um texto aqui na carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: Jesus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Que nos salvou, eu falei Jesus no início, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, irmãos, tudo que você pratica, Deus já sabe que você vai praticar, porque foi dada a sua prática antes da fundação do mundo. Ele é onisciente. Ele o vocacionou desde antes dos tempos dos séculos. Quando ele usa essa palavra antes dos tempos dos séculos, ele está falando diante da medida do tempo, antes do Cronos, antes do tempo se instaurar na criação. Porque Deus é eterno. E eternidade não se trata de tempo, se trata de local. Como eu já disse aqui uma vez e direi novamente, tirar 100 anos de 1000 anos, você tem 900 anos. Agora tirar 1 milhão de anos de uma eternidade, você continua com a eternidade. E esse é o nosso Deus eterno, transcendental, infalível, todo-poderoso, que detém todo o conhecimento e que está em todos os lugares. E toda obra que é boa perante aos olhos dele é dada por ele. Porque só ele é bom. Com isso podemos também usar mais uma aplicação prática, né, para as nossas vidas. Será que eu e você temos baseado a nossa salvação em quê? Onde é que temos baseado a nossa salvação, meu irmão e minha irmã? Será que temos tentado fazer coisas que aos nossos olhos são boas para ser salvo por elas? Será que nós estamos tentando merecer a salvação? Será que nós estamos nesse caminho, irmão? Porque se nós tivermos, que pulemos fora logo antes que seja tarde demais.
Nós temos que depositar, meu irmão e minha irmã, a nossa salvação unicamente na obra redentora de Cristo. Só Ele salva. Só Jesus Cristo salva. Irmãos, ninguém concorre com Cristo na salvação. Obra nenhuma, benfeitoria nenhuma que o ser humano possa fazer vai gerar merecimento à salvação. Certo dia atrás, estávamos tendo um estudo com o nosso ilustríssimo pastor Marconel Tavares, e ele falou uma frase que ficou muito marcada para mim. O pecado, ele é tão terrível que o próprio Deus teve que se fazer carne para eliminá-lo daqueles ao qual o Pai o deste a ele. Jesus Cristo, como servo, veio unicamente com o propósito de matar o pecado para aqueles que serão justificados e glorificados naquele grande dia. Então a obra é dele, o mérito é dele, só ele salva. Que nós depositemos a nossa salvação na obra redentora de Cristo. Outra lição: as nossas obras, elas podem ser vistas por Deus como iniquidade, irmãos. Algo sem lei nenhuma, desobediente, algo que é a própria rebelião. A palavra pecado, que vem do grego hamartia, ela é traduzida como rebelião. Rebelião a tudo que é dado por Deus. Iniquidade, nós vamos ver Paulo, em uma dessas cartas, chamando o anticristo, aquele de Apocalipse, de o iníquo, que é aquele que se rebela contra Deus, aquele que é contra tudo que é Deus. E as nossas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade. Ele não fala: nunca vos conheci, afasta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha a profundidade disso, meu irmão e minha irmã. Então, toda vez que nós fazemos algo que aos nossos olhos é bom, mas que não é instruído pelo Espírito Santo, Jesus diz que essas obras foram feitas com iniquidade. Não quero dizer que você agiu de maneira totalmente de rebelião, ou eu, ou qualquer um de nós. Mas existem muitas pessoas, irmãos, que têm se cocheado entre dois pensamentos, entre Deus e entre outro a fazer, colocando como prioridade, quase como um senhor da vida, como o próprio Deus. Então a iniquidade aqui nesse contexto, ela está mais para um ajuntamento entre o santo, que é Deus, e o profano, que é tudo que esse mundo provém. Por exemplo, você achar que faz coisas para Deus sem ter uma vida reta, no sentido de buscar obedecer todos os dias, buscar a santificação todos os dias, como Cristo fala, como o Novo Testamento fala, buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Você fazer as coisas de Deus pensando que está fazendo algo para Deus, sem ter a vida reta, sem buscar obedecer todos os dias, mesmo sabendo que é pecador, mesmo sabendo que peca por omissão, pensamento, transgressão, tudo, mas buscar o máximo possível obedecer todos os dias. Se você faz uma obra pensando que está agradando a Deus, pelo contrário, a Deus é visto como praticar a iniquidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram coisas boas, coisas certas no nome de Deus, mas tenho certeza também que muitas não estavam qualificadas para tal. E eu digo qualificada não no sentido de instrução, não no sentido de escolaridade, não,
Eu digo no sentido de o Espírito Santo estar realmente sendo o foco, sendo o intuito real daquela obra. Mas mesmo assim, Deus não deixa de usar tais pessoas para o crescimento do reino dele. Mas essas pessoas não são salvas. Não são salvas porque elas estão tentando merecer algo que não merecem. Estão tentando ser exclusivistas, egocentristas a algo que é divino. E não tem como você ser exclusivo da salvação, sendo que a exclusividade da salvação é dada somente a Cristo, pela justificação dos nossos pecados. E eu digo que não serão salvas, irmãos, com muita certeza e com total certeza, porque a expressão que Jesus usa aqui no termo é: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra não conhecia aqui, irmãos, não significa dizer que Deus não sabe quem aquela pessoa é, porque Deus é onisciente. Jesus é onisciente, Ele sabe quem é todo mundo. Mas significa que eles não eram ovelhas. Como o próprio Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, quando ele usa o termo nunca vos conheci, ele está dizendo: olha, você pode até ter feito algo que ocasionou no crescimento do meu reino, porque eu uso tudo para o crescimento do meu reino, mas eu não vos conheço, porque você não faz parte do meu rebanho. Você não é ovelha minha, você não pode ser considerada filha do meu Pai. E não será coerdeira comigo. Porque se de fato, irmãos, essas pessoas fossem ovelha, seriam conhecidas por Jesus. E a razão por não conhecê-las aqui é justamente porque não são do seu aprisco, não são ovelhas dele. Engraçado que muitas pessoas, irmãos, usam esse versículo aqui: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci, né? Para provar que uma pessoa pode ser arrebatada da mão de Cristo. Mas o próprio Cristo disse que aqueles ao qual o Pai o deste, jamais ele lançaria fora. Então, conhecer aqui significa dizer que realmente, antemão, o Espírito Santo não usou ele para o propósito de dar glória a Deus, fé genuína. Mesmo que ele tenha sido usado para o crescimento do reino de Deus, para ele, o mérito é dele, não de Cristo. Ele quer concorrer com Cristo a salvação. Ele quer se igualar ao sacrifício de Cristo. E quando essas obras, irmãos, podem ser vistas por Deus como iniquidade? Isso é um fato que nós temos que nos ater. Porque como nós somos pecadores, muitas das vezes talvez nós estamos agindo de maneira errônea. E eu falo nós porque todos nós fazemos. Nós somos pecadores, como João diz: aquele que diz que não peca já está mentindo, já pecou de novo. Então, quando é que Deus tem as nossas obras por iníquas? Primeiro ponto: quando nós desprezamos os preceitos de Deus. Então, quando ele fala assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, é porque tudo que você fez não foi feito de acordo com o preceito de Deus. Lá no livro de Amós, profeta Amós, capítulo 5, ele vai dizer lá uma grande profecia a respeito daqueles que praticam as coisas dizendo que praticam a Deus, mas sem observar, sem obedecer os preceitos de Deus. Temos exemplo também de Saul, né? Lá em 1 Samuel, quando
ele vai matar, ele é mandado, né, a acabar com a cidade do rei Amaleque, né, Abimeleque, se eu não me engano, Amaleque. Peço perdão aos irmãos se eu estiver errado o nome do rei. Mas ao invés disso, ele traz o rei como refém e ainda inclusive traz novilhos e cordeiros como despojo. E quando o profeta Samuel chega perto dele e vê aquilo e vê que ele não obedeceu o que Deus disse, o profeta Samuel por imediato mata o rei, mata os animais e diz: Saul, Deus vos rejeitou como rei, porque você o desobedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando nós fazemos as coisas por motivações erradas, ou pensando que estamos fazendo por motivações certas, mas desobedecendo a lei direta, essas obras são iníquas. Outra forma também, irmãos, de nossas obras elas serem vistas como iníquas diante de Deus é quando nós fazemos ela por motivações erradas. A primeira é desprezando a obediência a Deus. Agora é com motivação errada. Gênesis 4, 3, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e do 5 ao 7 vai dizer claramente isso. Vai dizer assim: e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? E bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Deus, né? Deus está falando antes de Caim cometer o primeiro assassinato, né? Que se ele tiver feito de maneira boa, com certeza será aceito. De maneira aceitável, com a motivação correta, com certeza será aceito. Mas se ele tiver feito de maneira errada, com a motivação errada, já está à porta o pecado. E ele quer dominar. Então a motivação errada também é um dos motivos que torna nossas obras iníquas. E nós temos que perceber que toda motivação do ser humano que é ausente do Espírito Santo, ela é uma motivação errada. Então aqui o foco volta para a pobreza de espírito do Evangelho de Jesus, do Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Reconheça que você é totalmente dependente de Deus e Ele lhe mostrará quais são as obras que são agradáveis a Deus. Outra vez, as nossas obras também podem ser vistas como iníquas quando nós fazemos para que o homem veja. Uma forma de prepotência, arrogância, para mostrar uma aparente espiritualidade. É o que o próprio Jesus diz aqui, né, no Sermão do Monte, quando ele vai falar dos fariseus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão diante do Pai que está nos céus se fizerem isso. Ele está dizendo aquelas pessoas que fazem as coisas boas para serem vistos diante dos homens. Dá com a mão e filma com a outra. Pessoas na miséria, precisando de uma ajuda, e as pessoas vão lá, e ao invés de ir para ajudar somente, né, eles vão para ajudar e se promover em cima da ajuda. Isso é iníquo diante de Deus. Porque Ele mesmo diz, aquilo que a mão direita dá, a esquerda nem vê. E mais uma vez nós podemos ter uma aplicação aqui nesse texto. Quais são as motivações que têm levado a nós a realizar algo para Deus? Será que as motivações que nós temos tido diante do nosso Deus
são inspiradas pelo Espírito Santo? Ou será que as nossas obras, elas têm sido iníquas diante de Deus? Será que nós estamos desprezando os preceitos de Deus? Falando que vai fazer algo bom, mas não observando a palavra? Ou será que nós estamos fazendo com a motivação errada? Fazendo com o coração fechado? Ou será que nós estamos fazendo para nos mostrar? Irmão, você tem servido a Deus? E quando eu digo irmão, eu digo a todos nós, eu que inclusive. Será que nós temos servido a Deus porque amamos a Deus? Será que nós temos servido a Deus porque somos gratos e privilegiados por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Será que nós temos feito para manter um padrão de espiritualidade diante dos homens? Perceba, quem faz porque o ama, faz pelo Espírito. Quem faz porque é grato a Deus por tudo que Ele tem feito, faz pelo Espírito. Agora, aquele que quer buscar a própria justiça dele, a própria vontade dele, ele quer manter um padrão de espiritualidade diante dos homens, mas ele tem esquecido que Deus conhece o íntimo, profundo e o escondido das nossas almas. E como conclusão, recapitulemos o que aprendemos aqui. Uma declaração de fé no nosso Senhor Jesus. Deus não garante acesso ao reino dos céus, porque declarar somente sem atitude não vale de nada. Uma declaração a Deus não é só questão de palavra. Como eu já disse aqui, Jesus mostra que os discípulos são conhecidos pelas atitudes, permanecendo na palavra, amando uns aos outros e dando frutos. Vimos que para entrar no reino dos céus não é também por mérito, por fazer obras. Não é tentando merecer o céu, o que nós de maneira nenhuma jamais conseguiremos merecer. Porque o céu ele é por graça, por misericórdia. E vendo também, irmãos, que toda vez que nós fazemos algo que não é pautado na lei de Deus, é tido por Deus como iniquidade. Se nós não observarmos os preceitos de Deus, se nós fazermos em motivações erradas, ou para ostentar uma espiritualidade, nada disto tem valor a Deus. E digo mais, irmãos, quando ele disse, nunca vos conheci, ele está dizendo que por uma vida aquela pessoa viveu praticando algo, tentando um merecimento pessoal, acreditando mais em si mesmo do que em Deus, vivendo no dualismo, aonde ele crê no Senhor, mas crê em si mesmo, e não tem como servir as dois senhores. Então, irmãos, ninguém entra no céu por declarar que é de Deus. Ninguém entra no céu por declarar que faz obras boas. Ninguém entra no céu por tentar merecer. Porque tudo isso pode ser visto por Deus por iniquidade. Nós só entraremos no céu se nós estivermos realmente firmes em Cristo, de maneira verdadeira, de maneira completa, de maneira fiel, obediente, piedosa, em espírito e em verdade, não conformando com esse mundo,
transformando pela renovação da mente, experimentando com boa, agradável e suável é a vontade de Deus, sem conformar com esse mundo, amando ao seu semelhante, perdoando, ajudando, orando pelos aqueles que te perseguem, amando aqueles que dizem ser seu inimigo. Porque foi tudo isso que Cristo fez. E tudo isso é o exemplo que queremos seguir. Então, por final, mais uma vez, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Só entra no céu quem obedece, irmãos. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio e em Teu nome não realizamos muitos milagres? Isso aqui é desculpa de pessoas que tentaram merecer algo que é imeritório. E Cristo, onisciente como é, vai dizer: nunca os conheci. Vocês nunca foram ovelha do meu aprisco. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Porque tudo que você fez foi feito para o seu próprio ego, para a sua própria vanglória. E isso não faz herdar o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Então, amém. Então vamos orar, agradecer a Deus, né, por esse estudo maravilhoso que nós tivemos aqui. E logo mais, né, terminando a oração, leremos aí os comentários e teremos um hino. Amém, irmãos? Vamos orar. Vou passar aí uma propaganda rápida e leremos o comentário e teremos um hino aí. O nosso irmão Jonathan Marques falando de Mateus. Amém? Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, entramos na Tua presença para glorificar, bendizer, engrandecer, enaltecer o Teu nome. Pai, agradecer a Ti por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, por mais, Pai, esta abertura de cortina, Pai, nas nossas mentes, nos mostrando, se revelando através da Tua palavra, lançando, Pai, sementes ao nosso coração. Nós venhamos ser férteis, dando frutos, amando ao próximo, buscando a Tua palavra, buscando os Teus preceitos e vivendo debaixo da Tua vontade. Nós que clamamos a Ti e chamamos de Pai e de Senhor, estamos aqui como humildes, Pai, pecadores, mas tentando ao máximo buscar a Ti. Pai, eu não sei da vida do meu irmão e da minha irmã que está do outro lado, mas o Senhor conhece. Que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e faça resplandecer o Teu rosto sobre eles e vos dê a paz, não só hoje, mas todos os dias da vida de cada um deles. É isso que eu peço e agradeço pelo nome de Jesus Cristo. Amém e amém.